Olá, pessoal. Eu sou a professora Renata Moreira. Eu vou começar a explanação. Vocês estão observando que aqui no ícone embaixo aparece Ângela Beatriz. Esse aplicativo é da professora Ângela. Nós estamos usando ele devido a para que não caia o sinal e permita uma gravação com uma qualidade melhor. Então, essa é a turma A, do curso de Legislação em Segurança e Saúde do Trabalho. Esse curso é um curso em parceria do Instituto Federal de Brasília com a Universidade Metodista de Angola. Tá? Qual o objetivo do curso? Qualificar profissionalmente pessoas interessadas em atuar na área de construção civil ou que já atuam na parte de legislação e saúde no trabalho. A turma A surgiu da necessidade das aulas iniciais do curso de perceber, dos professores perceberem que muitos alunos não tinham o nível mínimo exigido para essa qualificação. Dessa forma, esses alunos que foram migrados para a turma A, eles necessitam de um tempo a mais para que eles estejam no nível de qualificação. Então, todos os alunos que estão na turma A vão ter agora, a partir de hoje, uma formação básica em higiene e segurança do trabalho, HST. Vai começar a partir de hoje. E, posteriormente, que vai ser iniciado o ensino da legislação, das alterações na legislação de segurança e saúde do trabalho, a abreviatura é SST, da legislação brasileira. Então, eu já me apresentei para vocês, eu sou a professora Renata Moreira. Toda a minha formação superior foi realizada em instituições públicas no Brasil. Eu tenho especialização em engenharia de segurança do trabalho pela Universidade Federal de Goiás, mestrado em engenharia civil pela Universidade Federal de Goiás e terminei agora o doutorado em engenharia civil e engenharia de segurança do trabalho pela Universidade de Brasília. Brasília é a capital do Brasil. Então, nós vamos começar a falar de segurança. Que tipo de segurança? Segurança do trabalho. Muitas vezes, quando a gente começa a falar de segurança, as pessoas vêm, visualiza, né? Equipamentos de segurança, protetor auricular, capacete. É a primeira imagem que uma pessoa tem da segurança do trabalho. Seriam os equipamentos de segurança. Porém, a segurança do trabalho vai muito além do uso de equipamentos de proteção. A segurança do trabalho vai envolver normas, vai envolver princípios, atitudes dos trabalhadores, que têm que ter uma postura prevencionista em relação à condução do trabalho, para que ele não venha a se acidentar. Então, assim como eu expliquei agora mesmo, para estudar as alterações da legislação brasileira, que é a abreviatura do curso é LEG de SST, é necessário conhecer ter alguns conhecimentos básicos da área de segurança do trabalho. E foi percebido que muitos alunos não tinham isso. Por isso, criou-se essa turma A, porque o aluno tem que ter um nível mínimo para conseguir entender as mudanças da lei. Ele precisa entender da higiene e segurança do trabalho, que é a HST. A HST, Higiene e Segurança do Trabalho, também é conhecida, e agora mundialmente, a sigla mais utilizada é SST, Segurança e Saúde no Trabalho. Por isso que o nome do curso é Legislação de SST, porque há algum tempo
ao invés de falarem de higiene e segurança do trabalho, estão usando a sigla Segurança e Saúde no Trabalho. E qual o princípio, né, da segurança e saúde do trabalho? No trabalho, do trabalho, é evitar acidentes de trabalho, evitar que o trabalhador venha a se acidentar no momento em que ele está trabalhando, no momento que ele está aferindo o ganho para sustento de sua família. O trabalho, ele não é para ser sofrido, não é para o trabalho ser penoso para o trabalhador. O trabalhador, ele tem que ir para o trabalho, executar sua função e voltar para casa íntegro. Ele tem que voltar para casa bem, com seu corpo intacto e sua mente intacta. Esse é o principal objetivo do trabalho. Não é para o trabalhador ir trabalhar e lá ele ficar mal da cabeça, mal do corpo, ele vir a se acidentar. Esse não é o princípio do trabalho. O trabalho tem que ser dignificante para o ser humano. Tá? Então, existem em vários países, né, através da Organização Internacional do Trabalho, várias legislações que asseguram que o trabalhador ele possa trabalhar dessa forma, com dignidade, sem vir a se machucar, sem vir a se acidentar. Tá? No Brasil também possuímos bastantes leis relativas a essa situação de amparar o trabalhador no seu ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho também é chamado ambiente laboral. Labor significa trabalho. Então, pelas informações que foram me passadas, na Angola não possui uma legislação própria com relação à segurança no ambiente de trabalho. O que acontece nas obras angolanas? O pessoal da administração elege uma legislação a seguir. Por exemplo, vamos seguir a legislação do Brasil, vamos seguir a legislação dos Estados Unidos. A legislação do Brasil é muito diferente dos Estados Unidos? Não, não é. Por quê? Porque existe um órgão maior, que é a OIT, Organização Internacional do Trabalho, que padroniza toda a parte de segurança do trabalho no foco mundial. Ah, nós vamos seguir a legislação de Portugal. É bem semelhante à legislação brasileira. Mas neste curso que eu irei ministrar para vocês, nós vamos ensinar a legislação brasileira. Então, vamos começar agora falando sobre o que é o acidente de trabalho. Então, o acidente de trabalho, né? Primeiro, vamos verificar esse dado aqui, brasileiro. Um dos segmentos que mais registram acidentes de trabalho no Brasil é a construção civil. Ou seja, a construção civil está em destaque com relação à quantidade de acidentes de trabalho nos ambientes laborais. Por que isso? Visão da professora. Porque a construção civil ela abarca grande parte de trabalhadores que não possuem qualificação. As pessoas não estudam para trabalhar na construção civil. As pessoas chegam do interior do Brasil para a capital, para cidades maiores de capitais, onde tem muitas construções, geralmente prédios altos. A gente chama de construções de multipavimentos. E aí elas pegam ali uma oportunidade de emprego. A construção civil ela permite a esses trabalhadores a entrar neste mercado de trabalho. E ali eles começam a trabalhar como ajudante de pedreiro e aí vão galgando aprendendo outras profissões, como pedreiro, carpinteiro, bombeiro hidráulico, e assim por diante, serralheiro. Então, eles todos entram sem nenhum
uma qualificação, um ensino para aquilo. Eles vão aprendendo na prática. Só que o que acontece? Como eles vão aprendendo na prática, eles podem o quê? Se acidentar, porque eles estão ali vivenciando na prática uma atividade que é perigosa. Por isso que na construção civil não se emprega trabalhadores menores, apenas maiores de 18 anos. Necessita ter a carteira de reservista do Exército. No Brasil, aos 18 anos, o homem, rapaz, né, do sexo masculino, ele tem que se alistar no Exército. Então, assim que ele se alista, ele pode ser chamado para o Exército ou não. Então, quando ele não é chamado, não é convocado, ele tem a reservista, que chama. Então, com essa reservista, ele já pode trabalhar em qualquer atividade. Então, a construção civil, ela pega esses trabalhadores, muitas vezes jovens, que não têm experiência alguma. Tá? E o que acontece? Muitas vezes esse trabalhador vem a se acidentar. Muito jovem, ele já perde, né? Já perde a condição de trabalho. Olha aqui o que fala no dado. A construção civil é o primeiro do país em incapacidade permanente. O segundo tipo, né, de atividade. Segundo em mortes. Então, perdendo apenas para o transporte terrestre. Por que o transporte terrestre é o que mais causa morte? Porque não são apenas mortes de acidente de trabalho. O transporte terrestre, quando alguém vem a morrer em algum acidente de trânsito, só é acidente de trabalho quando o motorista é um profissional, um motorista profissional, está transportando alguma carga, alguma coisa. Se não, é apenas um acidente de trânsito. Então, das profissões que mais têm acidentes, a primeira é o transporte terrestre. A segunda é a construção civil. Então, você observa que a construção civil está no topo da pirâmide, sendo uma das profissões que mais tem acidentes de trabalho, sendo a segunda. A primeira, perdendo apenas para o transporte terrestre, onde o transporte terrestre não tem como fazer a divisão, quem estava trabalhando e quem não estava trabalhando. Então, é um dado que fica um pouco sem ter essa divisão. Também, um outro dado é que ela é o quinto no país com afastamentos com mais de 15 dias. O que acontece? No Brasil, esse aqui é o mapa do Brasil, ó. O mapa do Brasil, e aqui está ilustrado alguns profissionais da construção civil, né? Devidamente paramentados com os equipamentos de proteção individual. Até 15 dias, quando a pessoa está acidentada por acidente de trabalho, a empresa continua pagando o salário daquela pessoa. Após 15 dias, esse trabalhador ele fica encostado pelo INSS, que é um órgão brasileiro do governo que vai passar a pagar o salário daquele trabalhador. Qual o problema disso? Não são todas as pessoas que conseguem rapidamente vir a receber do governo, porque o governo precisa de fazer uma perícia médica e não tem tantos profissionais assim. Então, muitas vezes, o trabalhador acidentado, ele fica à mercê de ajuda de familiares e amigos, porque o salário do governo não sai. Às vezes demora 2, 3 meses o trabalhador sem receber. Ele não recebe nem da empresa, porque a empresa tem que pagar até 15 dias. Depois de 15 dias, quem paga é o governo, porque o trabalhador ele é registrado legalmente. Ele tem um documento chamado Carteira de Trabalho, assinada, que garante esses direitos. Só que o direito ele é garantido, é o famoso ganhou, mas não levou. Né, que a gente fala aqui no Brasil. Ele tem o direito, mas ele não recebe o direito. Então, a situação do acidente de trabalho é algo muito ruim para o trabalhador. Tá? A melhor coisa é não passar por acidente de trabalho. Mesmo porque, muitas vezes, o acidente pode ser pequeno, mas o trabalhador fica com sequelas eternas. Né?
Por exemplo, algo simples, né? Que seria a quebra de algum membro, a quebra de um braço ou de uma perna. Teria uma redução, né? Temporária, por um tempo, parcial da força de trabalho. Muitas vezes o braço ou a perna do trabalhador não vai mais ser como antes. O trabalhador vai sentir dores. Trabalhadores que precisam ficar em pé o dia inteiro podem sentir muita dor na perna. Porque, mesmo não tendo quebrado, sendo apenas um trincado, algo assim, a dor de osso é uma dor muito ruim. Então, algo que é prejudicado nunca mais será igual. É igual um carro batido. Vamos pegar um objeto que não é o corpo humano. Quando você bate um carro, por mais que ele seja consertado, que fique lindo, ele nunca mais vai ser igual. Você vai andar, o carro vai fazer alguns barulhinhos. Sempre vai ficar alguma coisinha. Tá? O corpo humano é a mesma coisa. Ele não cola, não regenera totalmente. Então, a gente tem que cuidar para que os trabalhadores não se acidentem. Como assim cuidar? Quem é equipe, quem é chefe de equipe, no Brasil nós chamamos de encarregado de equipe, tá? Tem que estar sempre falando para os funcionários, pessoal, é a vida de vocês, vamos cuidar da segurança. Não é o meu braço ou a minha perna que vai quebrar, é a de vocês. Vamos usar os equipamentos de proteção. A melhor coisa na vida é não se acidentar e tentar criar essa mentalidade prevencionista no trabalhador. Essa é a melhor forma de evitar o acidente de trabalho. Mudar a mentalidade do trabalhador. No próximo slide, ele traz o conceito que está na lei brasileira sobre o que é o acidente de trabalho. Então, vamos ler aqui. Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho. Então, a pessoa tem que estar trabalhando. Se a pessoa não está trabalhando, não é acidente de trabalho. Acidente de trabalho, a pessoa tem que estar trabalhando. Ah, mas aconteceu um acidente. Não estava trabalhando, é um acidente. Se estava trabalhando, é acidente de trabalho. Ah, mas o trabalhador estava indo ou voltando do trabalho. Alguns casos, pela legislação brasileira, também são considerados acidentes de trabalho, como isso, indo ou voltando do trabalho, é considerado, porque o trabalhador está no trajeto, antes eles chamavam acidente de trajeto, mas ele é considerado acidente de trabalho. Na aula de amanhã, que vai a aula, quando as aulas são virtuais, vocês precisam assistir os vídeos e fazer as atividades indicadas no Google Sala de Aula. Então, amanhã tem um vídeo explicando todos os pontos sobre acidente de trabalho. E um dos pontos fala isso, que é o acidente de trajeto, ou indo ou voltando do trabalho. Então, o conceito fala: acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando, tá em destaque, eu deixei de vermelho, lesão corporal ou perturbação funcional. Ou seja, o trabalhador tem que não só acontecer o acidente, o trabalhador tem que machucar. Aconteceu o acidente, o trabalhador não machucou, não é acidente de trabalho. Para ser acidente de trabalho, tem que acontecer o acidente, o trabalhador estar trabalhando e ele vir a machucar. Machucar o quê? O corpo ou a mente. Então, o corpo, ele chama de lesão corporal. Lesão é machucadura, machucado. Ou ter uma perturbação funcional. Então, é algo que vai envolver a mentalidade do trabalhador. Tá? Então, por exemplo, o trabalhador caiu, ficou com a cabeça um pouco tonta, né? Sem saber onde que ele está, quem que ele é. Ele teve uma perturbação funcional, que pode ser momentânea, ou o cara pode ficar lelé, né, o resto da vida. Dependendo da forma que bate a cabeça, a pessoa fica o resto da vida prejudicada, né?
Então, com aquela sequela, com aquele problema. E tem que, além de machucar, tem que ser algo que seja temporário ou permanente. Então, olha aí, que cause a morte, que é a pior situação, o trabalhador se acidentou, morreu, acabou, né? Ou então ele vem a ficar sem, ele teve uma perda, perda quando perde para sempre, redução quando diminui, tá? Então, perdeu um dedo, ele teve a redução, ficou com quatro, né? Ah, ele perdeu a mão, aí perdeu a mão completa. Não é redução, perdeu a mão. Se perdeu um dedo, ele teve a redução da mão. Permanente para sempre. Se o dedo perdeu, é para sempre, né? Não tem como perder o dedo um pouquinho, né? Agora, se ele quebrou o dedo, aí foi uma redução, que é temporária. O dedo pode voltar ao normal. Mas como eu expliquei para vocês, não volta ao normal 100%. O que é remendado depois de quebrado nunca mais é como anteriormente. Tá? Então, se a pessoa quebrou, trincou, cortou, nunca vai ser mais como era anteriormente. Tá? Então, que perda, redução permanente para sempre ou temporária, fica por um tempo e depois volta. Mas vai voltar 100%? Não, como eu expliquei para vocês. A legislação considera que voltou. Porém, o trabalhador vai sentir. Com o tempo, ele vai sentir. Ele percebe que não voltou 100%. Sente dores, sente incômodo. Na época do frio, dá uns choquinhos quando é algo em osso. Então, é algo muito delicado, o trabalhador se machucar. Então, por isso, o trabalhador tem que cuidar para que esse evento, a gente chama de evento, né? Um evento ruim, né? Porque o evento geralmente é uma coisa boa. Evento no Brasil são festas. Porém, na legislação, na linguagem de acidente de trabalho, configura o acidente de trabalho como um evento trágico, né? Então, que vai marcar para sempre a vida daquele trabalhador, impossibilitando ele de ter, né, sua capacidade total para o trabalho. O próximo slide está mostrando aqui, ó, quais são as situações que vem acontecer o acidente de trabalho. Então, o acidente de trabalho, ele pode acontecer por duas situações. Ou por uma atitude do trabalhador, o trabalhador age de forma a provocar o acidente de trabalho, ou por uma atitude, uma situação no ambiente que ele está. Se o problema é onde ele está, a gente fala que a condição ambiental, ele está numa condição insegura. Se o problema é uma prática dele, então a gente fala que o trabalhador ele está praticando um ato inseguro. Né? Então, o trabalhador faz algo errado, ele está praticando um ato inseguro. Se no ambiente de trabalho que aquele trabalhador está tem coisas erradas, qualquer tipo de coisa errada, o trabalhador está sendo submetido a uma condição insegura. E existem 5 tipos de condições inseguras, que nós chamamos de risco físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente, que nós vamos estudar em aulas para frente. Agora eu vou abrir para mostrar para vocês o Google Sala de Aula. Mas eu quero que fique essa mensagem da aula de hoje. Chega, chega, chega de quê? Acidentes e mortes no trabalho. Isso é algo que é inadmissível. O trabalhador vai para o trabalho para ferir a sua renda, o seu sustento e de sua família. Tá? Chega dessa situação do trabalhador morrer ou vir a ficar impossibilitado, acidentado no seu ambiente de trabalho. Então, vamos pensar por este ângulo das abordagens de hoje. Agora, nós vamos entrar, então, no sala de aula para eu fazer algumas explicações para vocês.
Então, como é que funciona? A gente vai pegar, você vai entrar lá no seu Google, né? Qual que é o seu Google? Esse aqui que é o meu Google de trabalho. E vai entrar no ícone Google Sala de Aula, né? E aonde você já clicou na sua sala. Como eu sou administradora de várias salas, vão aparecer todas as salas que eu administro. Se vocês fazem vários cursos no Google Sala de Aula, também vão aparecer várias salas para vocês. Então, aqui é a sala da turma de vocês, ó. Turma A, legislação de SST. Então, nós vamos entrar nela, que essa é a turma de vocês. Quando você entrar na turma, vai aparecer o aviso principal aí, ó. Né? Aqui eu estou desejando boas-vindas aos alunos. Sempre você clica aqui, ó, no atividades, para ver quais são as atividades que já estão abertas para você fazer. Aqui. Então, aqui no meu vai aparecer muitas que eu não liberei, que eu estou liberando para baixo. A primeira orientação que vai ter aqui são as orientações iniciais. Então, aí você vai poder ler. O que está falando aqui? Está falando do tempo de duração do curso, como que é o curso, da forma que vai acontecer. Sempre essas aulas, que a gente chama de síncrona, que são ao vivo, elas vão acontecer na segunda-feira. Apenas essa semana, que como nós migramos para ter 2 turmas nessa semana, que está acontecendo quinta. Mas a partir da semana que vem, vai ser sempre a segunda-feira. Segunda-feira, às 19 horas. Das 19 às 21 na Angola. E no Brasil, nós estamos a 4 horas antes de vocês. Tá? Quando aí é 19 horas, no Brasil são 15 horas. Então, Brasil é à tarde, Angola é à noite. O que mais que está aqui? Está o calendário, ó, o calendário das aulas. Então, as aulas começaram dia 7. Dia 7, o curso geral. E nós passamos 2 semanas tentando ver como que ia ser. Nós tivemos problema na plataforma, tivemos problemas na aula ao vivo, tivemos problemas com os alunos que não estavam conseguindo acompanhar a turma. Então, os professores perceberam essa necessidade de separar em 2 turmas, e assim aconteceu. Então, agora nós estamos aqui, ó, na 3ª semana do curso, que, na verdade, para nós, do curso Turma A, é a primeira semana. Tá? Hoje nós estamos no dia 23, quinta-feira. Então, amanhã, 24, vai ter atividade EAD para vocês fazerem, e no sábado também tem atividade. Ah, como que eu vou fazer essas atividades? Toda semana, antes dos dias, eu vou postar atividade. Tá? Então, na quinta eu não posso, eu quero fazer na quarta. Beleza, a atividade está lá na página, você vai e faz. É porque a gente tem que registrar a atividade no dia. Mas se você puder fazer antes, não tem problema. Professora, a atividade ainda não está na sala. Se a atividade não está na sala, é porque não é o dia da atividade. O dia que for para a atividade estar na sala, a atividade estará na sala. Mas eu sempre vou colocar na sala uma semana antes. Tá? Eu coloco as atividades no domingo, segunda-feira eu ministro, e a partir de segunda vocês já podem tirar as dúvidas das atividades. Sempre será assim que vai acontecer. E quantas semanas vão ser o curso? Inicialmente, 10 semanas. Tá? E, posteriormente, a gente vai definir quando vai retornar para a segunda fase. Como eu expliquei, essa turma A, ela vai ter essa primeira fase de nivelamento, para todos terem os conceitos principais e fundamentais de saúde, segurança e trabalho. A outra turma não. A outra turma parte do princípio que ele já tem esse conceito. Então, ele, semana que vem, já inicia estudando a lei. E a turma A, não. Nós vamos ver detalhadamente todos os conceitos.
Então, aqui está o conteúdo programático. Tudo que vocês precisam sempre vão estar aqui na sala de aula virtual. O que é conteúdo programático? Que vocês vão aprender durante o curso. Então, as 2 semanas que passaram, elas foram o quê? Semanas de avaliação diagnóstica. Nós estávamos avaliando a turma, se a turma tinha condição de seguir, se não tinha, como que a gente ia fazer. Porque o ensino na Angola é diferente do ensino no Brasil. Então, a gente precisava de entender um pouco como que seria. Então, houve a divisão das turmas. Então, hoje nós estamos falando sobre acidente de trabalho. Semana que vem, nós vamos continuar falando sobre acidente de trabalho. Na outra semana, nós vamos falar sobre os riscos ambientais. E assim nós vamos seguir essa sequência que está aqui no sala de aula. Beleza? Posteriormente, quando acabarem todos os conceitos da parte de segurança do trabalho, que são acidente de trabalho, riscos ambientais, equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva, uma generalização de todas as legislações de segurança do trabalho brasileira, você conhecer como é, o que cada lei fala, prevenção e combates a incêndios e primeiros socorros. Depois que você tiver toda essa base de segurança do trabalho, aí sim nós vamos iniciar o ensino das mudanças que tiveram na legislação. Então, agora, essa é a sequência que será estudado na turma A. Hoje eu falei de acidente de trabalho, tem algumas atividades para vocês fazerem amanhã e depois de amanhã, que eu vou explicar agora. Segunda-feira, eu continuo falando de acidente de trabalho. Então, sempre no final do conteúdo escrito, vem os arquivos. Quais são esses arquivos aqui? São as propagandas do curso, né? São as propagandas do curso. Vamos voltar aqui para ver. Essas são as orientações iniciais. Aí você tem aqui, introdução ao estudo em AD. Então, aqui vai explicar o que você precisa para estudar em AD. Que o principal é você ter autonomia. Você pegar e estudar, ir atrás do conhecimento, ler. Não conseguiu entender? Lê de novo. Não conseguiu entender? Lê mais uma vez. Isso é o ensino à distância. O ensino à distância não é o professor explica explicadinho e o aluno escuta. Não é assim que funciona. O professor indica o caminho. Olha, lê isso, lê aquilo que eu vou tirar a dúvida. É assim que funciona. O professor vai explicando algumas coisas, assim como eu expliquei hoje. Hoje eu expliquei algumas coisas. Para amanhã e depois de amanhã, você precisa ler e estudar. Segunda-feira, eu vou explicar outras coisas e tirar algumas dúvidas. E é assim que funciona o ensino à distância. O aluno tem que ter compromisso com o horário, tem que ter uma rotina, ele tem que estabelecer um tempo. Não, que dia que eu vou estudar? Eu posso é quarta, então quarta eu vou estudar o que a professora deu na segunda, né? E o que ela já postou quinta, sexta e sábado. Então, o aluno se organiza, tá? Então, é dessa forma. Por isso que muitos alunos, eles gostam desse ensino, porque ele consegue administrar o tempo dele, né? Não necessariamente ele tem que estar no horário da aula. Algum outro dia ele vai perder aquela aula de dúvidas, mas ele pode assistir posteriormente a aula gravada. Então, isso é muito bom. Outra vantagem do ensino à distância é que a qualquer momento o aluno pode chamar o professor, tanto no grupo do WhatsApp, quando é um assunto que envolve todos os colegas. Por exemplo, estou com uma dúvida na tarefa. Então, eu vou perguntar no grupo, porque se for a dúvida de outro colega, a professora, quando responder, o outro colega já fica entendendo a dúvida. Ah, agora é algo pessoal meu, eu estou com um problema, né? Por exemplo,
eu não vou poder assistir a próxima aula, tem um problema no meu trabalho ou alguma coisa específica, meu, pessoal, eu chamo a professora no privado, no WhatsApp, falo com ela. Então, é assim que funciona. Então, o aluno ele tem essa possibilidade. No ensino presencial, não. O professor não dá telefone para aluno em aula presencial. O aluno tem que tirar a dúvida no período da aula. Na aula presencial é assim. No ensino à distância, não. Então, vamos ver qual que é a aula que nós temos para amanhã. Olha aqui. Aliás, essa aqui é a aula de hoje, né? Eu expliquei para vocês a aula 1. Aqui está o slide. Quero falar para vocês sobre essa mensagem, tá? Que é muito importante que no ambiente de trabalho de vocês, vocês não sejam vistos como chefe. Ninguém quer ter chefe. Quem tem chefe é índio. Tá? As pessoas, elas querem e gostam de ter líderes. Líderes são pessoas que o trabalhador, ele se sente feliz de ter aquela liderança, uma pessoa que entende o lado dele, uma pessoa que, se ele não sabe, ela lidera um caminho. Então, fica essa mensagem: um chefe apenas reprova. Então, o chefe ele vai falar, tá certo, tá errado, faz assim, faz assado. O líder não. O líder vai falar, olha, fulana, que não ficou legal não, mas tenta fazer assim, eu acho que assim vai dar certo. Ô, ciclano, observando isso aqui, esse buraco aqui, o que que você acha? Como é que a gente pode fazer, arrumar isso aqui? Vai ouvir o trabalhador. Essa é a figura do líder. Todo mundo quer ter um líder. Ninguém quer ter um chefe. Aqui na aula de hoje, eu disponibilizei o arquivo do livro de higiene e segurança do trabalho. Esse é o livro que nós abordamos aqui na escola para o ensino dessa disciplina. Assim como na aula de hoje eu expliquei, hoje, mundialmente, não é mais conhecido como higiene e segurança do trabalho. É conhecido mundialmente como SST, né? Segurança e saúde no trabalho, mas é a mesma coisa, né? Trocou 6 por meia dúzia. Trocou a palavra, mas é a mesma coisa. São os princípios básicos de segurança do trabalho. Esse livro é de minha autoria e no Brasil todo as escolas federais utilizam ele para o ensino técnico profissionalizante, por isso que fala educação profissional. E também os cursos superiores, porque os cursos superiores precisam ter a disciplina. A disciplina ainda chama HST. Então, esse livro ele é utilizado. Necessita de algumas atualizações, mas durante as aulas eu vou explicando quais são as atualizações que surgiram na parte de legislação. A lei brasileira foi mudada, por isso que foi criado o curso LEG de SST, legislação de SST, para atualizar os profissionais. Porque as leis mudaram algumas coisas importantes. Então, houve a necessidade da criação deste curso. Porém, os outros assuntos do livro estão totalmente atualizados. O assunto que vocês vão começar a estudar é o assunto de acidente de trabalho, que está no capítulo 3. Então, amanhã, aqui na aula de amanhã, online, vai ter um vídeo sobre acidente de trabalho e vocês comecem, né? Até segunda-feira, eu preciso que vocês leiam todo o capítulo de acidente de trabalho, tá? Que na segunda-feira eu vou explanar alguns pontos do capítulo de acidente de trabalho. Então, eu preciso que vocês leiam. Então, vocês vão ter aí quinta, sexta, sábado e domingo. 4 dias para assistir o vídeo de acidente de trabalho e ler o capítulo de acidente de trabalho. Para essa primeira semana, nós não temos atividade. Porém, nas outras semanas, sempre durante a semana, vai ter uma atividade por semana, que você vai entregar sempre na segunda-feira. Sempre é assim. Tem até o dia da próxima aula para entregar a atividade. Então, vamos voltar aqui
no sala de aula. Então, aqui, ó. Então, amanhã a aula é em EAD. O que tem na aula em EAD? O vídeo que eu falei que vocês precisam assistir. Além do vídeo, você tem que fazer o quê? Ler o capítulo. Eu vou completar aqui, para você ler o capítulo 3 do livro. E na aula de sábado, você precisa assistir essa animação de segurança do trabalho e refletir. Então, para essa semana, nós não temos nenhuma tarefa para fazer. As tarefas são assistir e entender. E segunda-feira, novamente, nós teremos essa aula ao vivo, para eu explanar algumas coisas e tirar as dúvidas. Agora, eu vou retornar aqui. E vou permitir que sejam feitas as perguntas. Quando você for fazer a pergunta, você ligue sua câmera e ligue o seu vídeo. Uma pessoa por vez. Só um minuto que eu estou mudando a configuração aqui para que vocês possam ligar o som e também a imagem. Pronto. Não aparece o nome de vocês, mas tem um colega com a mão, um colega, homem ou mulher, com a mão levantada. Aqui para mim aparece como Redmi 9. Então pode falar. Ou algum outro que queira perguntar, esta é a oportunidade. Com relação à presença, que eu esqueci de falar, sempre a presença do dia da aula é apenas para aqueles que assistiram à aula. Eu estou mandando agora no chat o link da aula de hoje. Então, você clica nele, escreve o seu nome e a sua presença. Ah, professora, eu não assisti a aula ao vivo. Então, você não tem a presença da aula ao vivo. Você vai ter a presença nos dias de aula online. Tá? Então, a presença da aula ao vivo é para quem assistiu a aula ao vivo. Acabei de enviar aí no chat o link da aula. Alguém tem alguma pergunta? Não, nós vamos encerrar a aula de hoje. Então, pessoal, vocês podem estar com vergonha de perguntar, mas o canal do grupo do WhatsApp está aberto para também fazer perguntas. Está aberto hoje o dia todo, tá? Eu fico à disposição e nós nos encontramos novamente na aula ao vivo na... Professora, Sim. Pode falar. não tá... Sou José Dalla. Boa noite, professora. Boa noite. Sim, a professora disse, estou aqui com algumas dúvidas. Eu vi lá no livro, naquele vídeo que passou sobre o livro, do nosso trabalho que estamos a fazer. A professora disse que só é acidente de trabalho que quando sai alguém ferido. Mas lá no vídeo explica que mesmo quando uma chave cai do prédio para baixo, mesmo Essa é sem a ferir visão ninguém. anterior que tinha. É a visão prevencionista. É a visão que tem que agir e fazer alguma coisa. Mas, pela lei brasileira, isso não é acidente de trabalho. Isso é incidente. O acidente, pela lei, tem que machucar alguma coisa. Agora, se já aconteceu um problema, já foi verificado, tem que corrigir, para que não venha a acontecer novamente e tenha realmente um acidente de trabalho. Lá no vídeo, ele chama isso de visão prevencionista. Tá? Então, nós temos a visão legal, que é o que está na lei. Legal não é que é massa, não. Legal é que está na lei.
e a visão prevencionista. Certo? Tá bem, obrigado. Tá certo, obrigado. Então, dessa forma, vocês assistam o vídeo mais de uma vez, se tiverem dúvida, porque é o português brasileiro, não é o português que vocês falam, que é o português de Portugal. E leiam o capítulo 3 do livro para a próxima aula, para que possamos, segunda-feira, continuar falando de acidente de trabalho. Pode falar, Domingos. Alô, bom dia, boa noite. Tá muito baixo o áudio, tem que aumentar, não tá dando para ouvir. Tá sim, muito boa noite. Boa noite. Fala o Domingos Alexandre Justo Manuel. Não está dando para Tá ouvir. certo? Domingos Alexandre Justo Manuel, Certo. a partir de Angola. A minha questão é a seguinte: se porventura o funcionário ao trabalhar perde também a visão, será ressarcido da empresa, é retirado da empresa e posteriormente não entra na caixa social, uma coisa assim, é pagado os seus salários depois do acidente, perdeu, por exemplo, a visão. Como eu expliquei, como eu falei anteriormente, está muito baixo o seu áudio. Eu só consegui ouvir você falando que um funcionário perde a visão, eu não consegui ouvir as outras coisas. A questão é, a lei na Angola não tem legislação de segurança do trabalho. No Brasil, quando a pessoa vem a se acidentar no ambiente de trabalho, ela está resguardada pela legislação. Porém, assim como eu falei na aula, até sair o recurso, o salário para o cara demora muito tempo. Então, o trabalhador ele fica à mercê. Fora que, quando o trabalhador ele está normal, ele está apto, além de trabalhar na empresa normal, ele também faz uns bicos no final de semana. Então, o que acontece? Os bicos do final de semana, ele tem um rendimento a mais. Pode falar. Eu acho que o professor Domingos Dani, não terminou a pergunta dele ainda não, é porque está muito baixo, não deu para ouvir. Continua, Domingos. sim, só. Agora pode estar audível, Não, está muito baixo. mas só, agora sim, está melhor? Melhorou um pouco. Sim, é o seguinte, o problema daqui em Angola é que o funcionário, a doutora disse, que aqui a lei assim? Pessoal, vamos colocar esses casos específicos no chat, porque é escrito ou falado, eu consigo responder vocês. Por aqui está muito ruim para ouvir. Eu vou continuar no chat aqui do WhatsApp. Pode até mandar a gravação, não tem problema não. Eu respondo também, como eu estou falando aqui com vocês. Vamos Tá bem, professora. É mais efetivo. Porque senão o vídeo vai ficar muito grande, os outros colegas não vão conseguir acompanhar quem perdeu. Eu vou encerrar agora, a gente continua no chat, no WhatsApp, certo? Tá certo. Tá certo, só tá certo do camarada. Certo. Tá certo.